Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula da unidade 1, onde nós estamos discutindo a evolução do pensamento administrativo a partir da visão da administração como ciência, né? Então, só retomando lá a aula 1, aonde eu falava para vocês que antes da Revolução Industrial a gente tinha a produção de bens, mas essa produção era entendida como arte, né? Não como ciência. Pós-período Revolução Industrial, a gente então vai ver as indústrias produzindo agora de forma mais científica, buscando a partir de elementos da engenharia, que era a formação de Taylor, ele era engenheiro, elementos quantitativos, no sentido de mensurar, e eu lá no primeiro momento, na aula 2, eu usei a palavra metrificar, mas acho que o mais correto seria mensurar os tempos de produção, ou seja, mensurar em quanto tempo uma tarefa era realizada. E aí, a gente vai começar a perceber que esse cientificismo, de fato, ele começa a colaborar com o aumento do lucro. Mas eu preciso falar para vocês que o experimento de Taylor não para aí, tá? O experimento de Taylor, ele segue na direção em que, à medida que ele vai testando, cronometrando, ele vai escrevendo seus achados. E no que ele vai escrevendo, chega o momento que ele pega todos esses escritos e a gente vai identificar que esses escritos se transformam naquilo que a gente tem como princípios de administração. E esses princípios de administração, eles fazem parte do terceiro momento dessa escola de administração científica. No primeiro momento, Taylor ataca o problema dos salários. Ainda no primeiro momento da escola de administração científica, Taylor, ele vai estabelecer o tempo padrão para produção de determinadas peças no espaço fabril. No segundo momento dessa administração científica de Taylor, a gente vai identificar que Taylor, ele faz o escopo da tarefa. E o que seria o escopo da tarefa? Ele mensurou cada atividade dentro da tarefa. Atividades como o operário chegaria no seu local de trabalho, diante da sua máquina, e a tarefa seria fresar parafusos. Mas para fresar parafusos, tinha um conjunto de atividades. Atividades como? Atividade 1, ligar a fresa. Atividade 2, trazer as peças de aço para perto da fresa. Atividade 3, verificar se a quantidade de água era suficiente, já que a fresa vai fazer movimentos e a gente está trabalhando com aço, o aço superaquece, é necessário água para o resfriamento. Então, Taylor, ele foi identificando para cada tarefa o conjunto de atividades que essa tarefa continha. E quando ele identificou, olha, para a tarefa A gente tem um conjunto de 5 ou 10 atividades, ele disse, uma vez experimentado, então são esses o conjunto de atividades para a tarefa A. E aí a gente vai chamar o escopo da tarefa. Cada tarefa se compõe de um conjunto de atividades. E ele foi fazendo essas separações. E no terceiro momento da
a administração científica de Taylor, e provavelmente o mais importante, a gente vai observar então que Taylor identifica os princípios da administração científica e ele vai, a partir dos seus escritos, fazer uma separação entre aquilo que efetivamente são princípios daquilo que são técnicas. Ou seja, ele faz uma separação entre princípios e técnicas. Ou seja, prestem bastante atenção no que eu vou lhes falar agora. Ele faz uma separação entre princípios e técnicas. Princípios, o saber. Técnicas, o fazer. Ele faz uma separação entre saber e fazer. Ele faz uma separação entre teoria e prática. E o que é importante para nós nessa terceira aula desta primeira unidade, quando nós estamos falando da abordagem clássica? O importante é a gente saber que coube aos donos de indústria entenderem os princípios, entenderem as teorias, e coube aos operários entenderem as técnicas. Quais as críticas a essa primeira abordagem que nós estamos conversando? A crítica feita é que os operários, eles não tinham conhecimento, não tinham um nível de estudo adequado para entender esses princípios que estavam sendo publicados por Taylor. E, como eles não tinham esse entendimento, coube aos patrões fazer uma intermediação entre a linguagem mais técnica de Taylor para esse conjunto de operários. Isso foi bom para o espaço organizacional? Sim, porque antes a gente identificava que existia nas indústrias, principalmente nas indústrias americanas, uma certa animosidade entre patrões e operários. Agora, com a equação dos salários, o tempo para a produção de peça, ou seja, o tempo médio, aquele que passasse a produzir acima do tempo padrão, esse passaria a receber um incentivo financeiro, ou seja, uma recompensa. Então, dentro da ideia de prosperidade, com essas iniciativas de Taylor, dentro da ideia de lucro, começam a prosperar os donos de indústria e também começam a prosperar os operários, porque agora eles passam, com a produção a mais, serem recompensados por essa produção a mais. Então, ganham operários e ganham os donos de indústria. Só vamos lembrar que a gente está falando de tudo isso num contexto protestante. Então, Taylor vem da Europa, né, com um ideal protestante. Os Estados Unidos, então, um espaço para a disseminação dessas ideias protestantes, e essa ideia protestante é a ideia do é necessário ter sucesso, é necessário ter riquezas para atingir o reino dos céus. Esse era o ideal protestante. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma menção
ou enaltação a questões religiosas, mas é necessário que eu converse com vocês sobre aquilo que a gente tem na sociedade americana da época, para vocês entenderem o porquê dessa perseguição ao lucro. A perseguição ao lucro nada mais era, naquele momento, do que um dos ideais protestantes, no sentido de obter riquezas, e a obtenção de riquezas faria com que essas pessoas adeptas a esse pensamento teriam, então, acesso ao reino dos céus. E aí, então, fica uma leitura que ajuda os senhores a entenderem esse pensamento, que é a leitura de Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Ela vai ajudar bastante na compreensão dessa visão de que o lucro parece ser o elemento mais importante do processo produtivo. Tudo que se faz em termos de produção, se faz para a obtenção de lucro. No nosso próximo encontro, ainda nessa unidade 1, nós vamos abordar o pensamento dos seguidores de Taylor, e um dos pensamentos que eu vou trazer à tona, então, será o pensamento de Henry Ford. Ford, com a sua produção em massa de automóveis a partir de 1908. Até o nosso próximo encontro.